relato do dia 21/11/2025. Aconteceu que eu tirei um tempo para louvar o Senhor, ficar forte na oração. Depois eu entrei num vídeo e ali naquele vídeo eu achei interessante as coisas que estavam nele. Falei, nossa, eu vou prestar bem atenção, que eu achei legal. Eu não tinha costume seguir aquelas pessoas. Aí de repente o Espírito Santo falou comigo. Eu saí daquele momento, fui para a cozinha fazer umas coisas e lembrei daquelas coisas que eu estava olhando. E o Espírito Santo falou desse jeito: não é para você segui-los, porque eles não seguem o Deus vivo. Naquele momento, aquelas coisas que eu tinha anotado no papel, eu peguei, rasguei, joguei tudo fora. Naquele momento, nada tinha sentido para mim, porque o sentido para mim é só o Deus Todo-Poderoso. Só Ele, acabou e pronto. Naquele momento, eu fiquei pensativa, porque eu sei que a gente tem que obedecer o nosso Pai Celestial. Aí tirei aquelas coisas, lancei fora e falei, eu sirvo ao Deus vivo, eu e minha casa serviremos o Senhor para todo sempre, amém, graças a Deus. Fiquei com muito, aí ele falou assim, você entra em oração em combate. Eu já tinha feito muito assim, oração, né, igual ele fala para mim. Aí o dia se foi. Quando chegou a noite, eu falei que na hora das minhas orações, eu gosto de ter uma grande concentração em oração. Então eu falei, eu vou rezar o terço agora. Coloquei o terço para mim rezar. Rezei vários terços. Rezei o terço de São Bento, São Miguel Arcanjo. Nossa, que maravilha. Você precisa de ver como foi bom. E eu fazendo aquelas orações de combate ali, tremendo mesmo, essa maravilha de Deus, sentindo aquele temor do Espírito Santo do meu lado. E só que antes de eu começar, eu vi uma coisa estranha no meu quarto. Apareceu tipo a forma de uma cobra e ela sumiu. Aí, de repente, eu observei. Do lado, apareceu tipo uma tigela de barro. Pronto, eu falei, mas tá muito estranho aqui dentro. O que tá acontecendo, meu Deus? De repente, umas coisas começou a furar minha cabeça e meu corpo, como se estivesse furando. Eu comecei a sentir uma coisa tão profunda, mas tão profunda. Falei, socorro, Espírito Santo, me ajuda. O que tá acontecendo comigo? Me ajuda. Aí, naquele momento, eu vi uma voz falar comigo, assim. O que está acontecendo com você é isso aí, olha para você ver. Mostrou uma mão segurada a tigela, tipo um lugar, um ambiente que estava, e falou, isso que eles estão fazendo chama voodoo. Eles matam as pessoas assim, aos poucos. Falei, repreendi em nome de Jesus. Aí o Senhor falou assim, entra em oração de combate. Aí eu corri, coloquei lá na internet, apareceu a oração, o credo, uma oração sim, uma atrás da outra. O credo, São Bento, Santa Catarina, não sei do que lá, que eu não sei o nome dela. Combate, né? Parece que é 1000 homens nas orações, parece que é isso mesmo. E o Pai Nosso. Eu entrei em combate em oração e comecei a rezar. Voltei a rezar o texto de São Bento de novo. Coloquei a oração de São Miguel Arcanjo. Coloquei a oração que o Senhor um tempo atrás mandou rezar. Oração de São Jorge contra a bruxaria. Comecei a rezar o texto também, a oração de São Jorge. E entrei em combate ali fervorosamente. De repente, os meus olhos começaram a sair, como se tivesse saindo uma pimentas inteira. E meus olhos corria lágrima, e quente, e ardia, e eu comecei a sofrer. Até que saiu bastante, e depois eu senti uma melhora. Aí demonstrou, aí eu peguei a cruz que o Espírito Santo me ensinou um tempo atrás, pegar a cruz de madeira e coloca no rumo da testa e fala assim, em nome de Jesus, tudo que tiver feito será desfeito. Tudo em nome de Jesus, retire. E fiz a cruz. Assim que eu fiz a cruz, eu senti a melhora. Glória a Deus. Então, as pessoas que fazem bruxaria pra gente, por isso que as pessoas vão morrendo aos poucos, né? Fica doente. E eu não tenho entendimento, que eu não misturo com isso, não. Mas o que acontece? Eu tenho visão do mundo sobrenatural pra me ver, até mesmo a hora que eu vejo até as pessoas fazendo. Então, eu sinto o que eles estão fazendo, mas o Espírito Santo me ensinou
esta defesa. Entrei em combate e oração e usa a cruz de madeira e fala em nome do Senhor Jesus, desfaça tudo agora o que tiver feito, em nome do Senhor Jesus, retire tudo, em nome de Jesus e faz a cruz com a cruz de madeira. As pessoas falam assim, mas por que ela fala isso? Eu falo porque eu sofri, é o que eu vivo, eu tento passar para as pessoas o que eu estou vivendo para eles sentir melhor em nome de Jesus, quem tiver passando por isso. Mas vamos, glória a Deus por isso, obrigada Papai do Céu, mas vamos entrar em outra história que eu tenho que, o tempo é pouco para gravar tanta coisa. Aí o que acontece? Eu fiquei em oração, fui, agradeci o Papai Celestial e deitei. Quando eu deitei, depois o Senhor me acordou, era antes de meia-noite, 11 e pouco, eu entrei em combate, oração de novo. E ele mandou fazer uma coisa que eu não, nem tudo eu posso falar, ou Deus me proibiu eu contar algumas coisas, porque tem coisa que é pessoal, é só para mim e ele, né? Eu sou uma visualista, como é que fala? Visionária de Cristo, assim que ele me chama, e também ele me chama de Angelina, ele não me chama de meu nome, ele me chama de Angelina também. Aí acontece, nem tudo eu posso falar, tem coisa que é pessoal, só para mim e o Espírito Santo. Aí naquele momento eu entrei em combate e oração e lembrei das orações que ele mandou. Ele falou assim comigo assim, olha, você coloca a oração contra todo mal. Aí eu corri e coloquei lá, apareceu um texto de São Bento no YouTube que está escrito oração contra todo mal. Eu coloquei. E ali eu entrei em combate e oração, mas rezava. Fiquei até madrugada tudo rezando. E ali eu falo, Senhor, socorro. Me ajuda a viver nesse mundo, tu tem dificuldade de viver nesse mundo, socorro, Senhor, desça aqui, fica aqui comigo, vem, Senhor, fica aqui comigo. Aí naquele momento, eu vi como se tivesse um caixão do meu lado. Engraçado que quando meu primo morreu nos Estados Unidos, eu vi isso, e ele veio morto dos Estados Unidos para cá. Quando eu vi aquilo, eu falei, repreendi, não, Senhor Jesus, pelas costas, eu sentei virado pela porta, as costas, não pode. Aí eu corri, sentei direito e falei, Senhor, o que está acontecendo? Aí o Senhor pegou e mandou fazer uma coisa. Eu corri e fiz. Aí o Senhor falou assim, isso é contra todo o mal que está acontecendo. Aí eu entrei em combate e oração. Continuei rezando. Depois eu entreguei a oração e deitei no quarto. Quando eu vi, a tentação apareceu. Mas que coisa feia, misericórdia. Repreendido em nome do Senhor Jesus. Se a pessoa não tiver cheio de Espírito Santo de rezar, ele fica doido, ele não aguenta não. Aí o que aconteceu? Quando eu olhei do outro lado, apareceu o Senhor Jesus gigantesco. Mas o Senhor Jesus era gigantesco, mas era bonito demais. Parece que o quarto cresceu, virou aquela cena celestial. E eu já tinha visto ele, aí passou um pouquinho, eu cochilei. Quando eu voltei, ele apareceu de novo. Mas ele estava tão grande, era gigantesco, bonito demais mesmo. E eu não queria nem levantar, eu queria ficar olhando para ele. Aí de repente eu olhei muito pro olho dele, ele falou assim, isso aí é sua alma que faz isso, que fica olhando pro meu olho desse jeito. Aí ele falou assim, isso é fidelidade. Isso é fidelidade de você a Cristo, ao Cristo. Aí eu fiquei feliz demais. Aí de repente eu falei, nossa, mas eu dá vontade de nem levantar, porque eu tenho que ir para a igreja. Dá vontade de ficar aqui só pensando no Senhor, mas eu tenho que ir. Aí eu corri e pulei da cama. Levantei, lavei cabelo, tomei um café, não queria comer nada, só o café puro. Fui para a igreja. Quando eu entrei no ônibus, eu olhei para o céu, mas o sol ficou tipo a hóstia consagrada. Eu falei, nossa, mas é a mesma coisa da hóstia consagrada que eu tô vendo? Aí ele falou assim, a voz veio do céu, brandando do céu, falou assim, quando você pensa em mim, você... Deixa eu ver, eu até escrevi aqui, quando você pensa em mim, você está fortalecendo. Eu escrevi aqui naquela hora, não esqueci. Ah, mas eu fiquei feliz demais. Meu Deus do céu. Aí depois, ele falou assim, o mundo é devastador. E eu falei, pior que é mesmo. Aí naquele momento, eu segui em frente e cheguei e fui para a igreja. Rezei, fiquei lá em frente. Aí fez eu lembrar que quando eu estava deitado madrugada, eu tinha esquecido uma coisa. Ele falou comigo assim, o Rio Doce, ele tinha falado comigo da madrugada, só que eu esqueci de falar antes. O Rio Doce é uma cidade. Quando ele falou isso, a tentação falou assim, essa velha não é nada que a gente pensa. Era a tentação mesmo, tava falando. Aí depois, ele falou assim, essa cidade é um rio de água doce.
O Espírito Santo falava comigo. E era o próprio Senhor Jesus encarnado. Aí naquele momento, a minha cabeça transformou no rio. E eu sentia a água correndo, correndo. E de repente, é como fosse que a água corria, saía pelo ouvido. E era um rio, a minha cabeça era um rio. Era um rio de água viva. Aí naquele momento, mas era tanta felicidade que eu sentia, eu não queria nem levantar não, porque aquilo estava bom demais, demais da conta. Aí depois eu falei, nossa. Aí ele falava, isto aí, esse rio aí é o Rio Doce, é a cidade da água doce. E eu fiquei muito feliz ouvir essas coisas. Isso aconteceu na madrugada. Glória a Deus. Aleluia. Naquele momento, fez eu lembrar que o Senhor, uns dias atrás, ele falou para mim, você é dosificada. Aí fez eu lembrar outra coisa. E quando ele manda eu fazer as coisas, é uma missão pequena que ele manda ir num outro lugar, fazer as coisas, eu vou e faço. Levar coisa para as pessoas. Eu sou simples, mas eu obedecer, eu consigo fazer o que ele manda, porque ele não manda coisa que eu não posso. Aí, toda vez que ele manda eu fazer as coisas, eu vou e faço. Levo as coisas para pessoas, às vezes nunca está precisando. Aí ele pega e fala assim para mim assim, você é uma abelha. Você voa, posa lá, coloca seu mel e rapidinho voa de novo. Você é uma abelha, a abelha do Cristo. Aí eu fiquei feliz demais com essas coisas, porque fez eu relembrar, durante a minha vida, eu vivi assim. Aí, eu estava lembrando que um tempo atrás, ele mandou eu ir lá cuidar da mamãe. Mamãe ficou muito tempo no hospital, ia para casa, até faleceu. Depois, naquela semana, ele falou assim, seu serviço está te esperando. E a sua missão aqui acabou. Eu corri, juntei tudo e vim embora. Depois, quando eu cheguei, um pessoal ligou, já tem um pessoal no hospital, está internada, precisando da sua ajuda, você pode vir me ajudar? Aí ele falou assim, você pega o seu alforje, vai, porque assim abre caminho. Eu corri e fui. Aí fiquei com aquela dona lá, dona, você vai voltar? Falei assim, vou, senhora, quer que Deus quiser, você volta. Aí a dona, quando eu voltei, a dona já estava em coma, não falava mais nada, foi pro CTI, e depois eu liguei, a dona saiu do CTI, a filha dela, não, ela faleceu. Ela vai ser cremada em tal lugar lá. Eu falei assim, então eu já não vou. Não vou porque eu sou pobre, eu sou rica. Não tem que graça que eu vou lá, né? Aí eu peguei e voltei para casa, louvando a Deus. Aí fez eu lembrar, aí toda essa jornada eu lembrando desses trem que aconteceu, do ônibus. Aí quando eu chego aqui em casa, estou na cozinha, lembrei da palavra dele, que ele falou dentro do ônibus, quando ele estava conversando comigo dentro do ônibus, ele falou que o mundo é devastador. Aí ele falou assim, o mundo devastador significa que o mundo é ruim. Eu falei, nossa, Senhor, me salva de toda a maldade desse mundo, me livra, me defenda, me guarda. E eu peço a guarda, a proteção para mim, para a minha família, para toda a minha parentela. E aquelas pessoas que não têm ninguém por eles, eu peço, Senhor, que levanta ao seu favor a eles e guarda, proteja. Porque quem não tem ninguém é sofrido. E até mesmo a gente que é simples demais, às vezes a gente é maltratado. Mas a gente tem que louvar a Deus e falar, a minha casa serviremos somente o Senhor. E acabou. Confiar no Senhor, ter fidelidade a Deus, porque Ele é nosso escudo, nossa fortaleza, hoje e sempre. Amém. Então, nós devemos preocupar muito, viver para Deus, o hoje, porque nós não sabemos quanto nós vai viver nesse mundo. E a coisa mais importante na nossa vida é a nossa salvação. Então, vamos confiar no Senhor, ler a Bíblia, ir na igreja, porque é muito importante. Quando dentro daquele ônibus, aquelas crianças falavam comigo assim, essa Bíblia aqui, olha, escuta. Eles começaram a contar a história da Bíblia, que eu tinha comprado para ele, uma Bíblia ilustrada, uma Bíblia muito linda, infantil. Tem muita foto, aquelas coisas mais lindas. Olha para você ver. Eu já estou sabendo, começou a contar a história daquela Bíblia que eu dei para eles, aí eu deixo um exemplo. As pessoas... Todos vocês aí que tiver condução, compram a Bíblia para as crianças, dá para eles, porque vai estar ativando eles, ter conhecimento no Deus divino, no Espírito Santo, e enquanto isso serve para eles ajudar outras pessoas quando eles crescerem. Que o Espírito Santo nos abençoe, que cerque nós por trás e por diante, pois sua mão sobre nossa vida, hoje e sempre. Amém? Que o Espírito Santo nos guarde, hoje e sempre. Que Deus abençoe cada um que ouvir este vídeo. Amém? E graças a Deus. Fique com Deus. Que o Espírito Santo seja seu guia,
hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Gratidão, papai. Muito obrigado, Senhor e a Virgem Maria, por ser meu protetor hoje e sempre. Arcanjo Miguel, meu irmão, muito obrigada. Graças a Deus.